Agora a gente vai falar de um assunto que eu sou absolutamente fascinada. Com ele, Paulo Madjarov, bem-vindo! Quanto tempo, querido? Quanto tempo? Eu tô muito feliz de estar aqui Saudade. de novo. Eu também Gente, tô muito feliz de você estar aqui, muito bom, viu? Obrigada. Para um assunto que eu gosto, como eu já falei, todos os anos eu faço, eu acho que baliza muito, né? Sim. O nosso ano, pra gente ver se a gente realmente tá no caminho certo ou não tá dando murro em ponta de faca, porque às vezes acontece, né? Exatamente. Às vezes o ano pessoal fala assim, ó, esse caminho aqui é legal. Você fala, não, mas eu quero ir por esse. Aí você vai lá e pumba. E a gente Impressionante. fica deslizando, Bate a não sai cabeça. do lugar. Exatamente. Né? Fica patinando mesmo. Total. Agora, é interessante a gente perceber que ninguém tá livre disso, né? Inclusive Sim. os famosos. E às vezes Inclusive entram umas os presepadas famosos. que não era a hora de estar lá, né? Exatamente. Ainda mais quando a gente fala de um momento, né? E se a gente for falar agora de um programa que a pessoa ela já é colocada numa situação que tudo muda a todo momento. Furacão, então, né? É furacão, exatamente. A gente sai do eixo, né? E eu achei interessante que a gente chamou o Paulo hoje aqui justamente para comentar a numerologia de uma turma que tá lá no BBB. E assim, e vamos ver se Exatamente. condiz com o comportamento que a pessoa tá tendo lá, com o caminho que ela tá seguindo. Super Exatamente. interessante. Antes, explica pro pessoal de casa o que Claro. que define o ano pessoal dentro da numerologia. Então, o ano pessoal eu falo que ele é um miniciclo de 365 dias que a gente sempre vive de um aniversário ao outro. Tá. Então, cada aniversário nosso, ele vem especificado alguma coisa pra gente aprender. Tem pessoas que estão no ano 1, que é um ano de liderança, de independência, de força. Um ano 2, que é relacionamentos, ano 3, comunicação. Então, cada ano, ele tem um assunto específico pra gente tratar. E quando a gente entende isso, é muito mais fácil da gente conseguir entender o que a gente precisa fazer naquele ano. Legal. É muito interessante. É muito então, ele mesmo. eu falo que ele é um 5% de quando a pessoa faz um mapa completo justamente para entender o momento de vida. Muito bom. Vamos Maravilhoso. começar com ela, Bora. que está sendo muito bem aceita pelo público, Juliette. Ai, maravilhosa. Uma fofa, né? inclusive. Total. Muito Inclusive, é muito interessante porque o mapa dela, ele fala muito sobre isso, né? A Ju, ela tá De no quando ano ela é? 1. Ela é do dia 3 de dezembro. 3 de dezembro, ela 3 está com de 31 dezembro. anos, então ela é uma sagitariana, né? Eu olho pro Leão, que ele sabe as datas Né? todas na memória do Leão, tá em minha colinha aqui. Sagitariana, então. Tá. Sim, exatamente. Então vamos lá falar E- o que esse ano diz pra ela. Então, a Ju, ela tá no ano 1, e o ano 1 é o ano da liderança e da independência. E é interessante que ele é o principal ano de um ciclo de 9 anos, ele é o ano do plantio. Tudo que a pessoa começa em ano 1 reverbera pelos 8 próximos anos. E se a gente Olha. for perceber, o destaque que ela teve já de início é gigantesco. E o mais interessante também é que ela tem um aspecto emocional muito forte na vida dela como personalidade. O que dá essa personalidade dela de ser muito querida e as pessoas às vezes enxergarem ela como uma pessoa que lá no início até sabotaram, é uma pessoa mais frágil e tudo. Pelo contrário. Ela é bem forte. Ela é bem forte, inclusive ela tem um senso de justiça muito forte. Como é que você chegou a esse número? Vamos lá, número ó. de vida dela. Tem que calcular aqui, então no caso 3 3, de dezembro. do Eu só 12. preciso do dia e mês, tá? tá. Mas Aí pra eu saber o número de vida, precisaria do ano, como o Leão perguntou. Aí Isso, precisa que é do o ano. número de vida, exatamente. Tá. Então aqui, ó, no ano pessoal que ela tá vivendo, então ela tem o 3 mais 1 mais 2. Ah, e aqui, na verdade, é o ano que ela fez o último aniversário. No caso, ela fez o último aniversário em 2020. Ainda não fez certo? esse ano, tá. Exatamente. Então aqui 2 mais 0 mais 2 mais Soma 0. todos os números. Exatamente. Tá. Tá 6, 7, 8, 9, 10. Como o resultado deu 10, a gente soma novamente. 1 Tá. mais 0 igual a 1. Então assim que a gente chega no resultado de um ano pessoal. Então ela é de Sempre tem que dar de 89. Para saber o número de vida, a gente colocaria, em vez de 2020, colocaria 1989. Exatamente. Em 1989, certo? Até para adiantar, dá o número 9, certo? Então imagina que aqui fosse então 9 mais 6, 1989. 15 dá 6. Exatamente, Tá. que é o caminho de vida dela, Caminho que é de vida dela é justamente seis. esse número extremamente emoção. Que é a harmonia, Que ela tem aquele né? número que acolhe, é aquele É. número que acalma. Eu falo que é muita energia de mãe, sabe? Acolhedora. É o que ela verdade. tem como missão de vida. Oi, Leão. Não, é um número de harmonia, de família, né? Exatamente. De mãe, né? Que é o número que a gente gosta pra casa, inclusive, né? Pra ficar na frente da casa, a gente tem que chegar no Já 6. gostei de você, que você gosta muito de numerologia Eu tô também. apaixonado. Ah, é maravilhoso, tá vendo? Aprendi tudo com a Aparecida Liberato. Ah, ela é maravilhosa, adoro ela. Agora, saímos da Juliette, que tá no ano 1, então quer dizer, ela tá colhendo muita coisa, tudo que ela colher, ela vai plantar Exatamente. maravilhosamente fora da casa também. Exatamente, total, total. É como se ela fosse lembrar desse ano, desse Big Brother, agora para os próximos 9 anos, Tá. porque ela vai ter muita coisa para crescer. Quase em uma relação a isso. década aí de reverberação. Então, cuidado, Juju, com o que você Exatamente. vai fazer na casa. Eu sei que ela não vai É vir esse plantio, recado. planta coisa boa, colhe coisa boa. É. Tem gente que planta desequilíbrio e colhe desequilíbrio também. Eu tô super Vamos virar? curioso para saber o número do Gil. É, o Gil tá aqui na lista, mas pra frente. Agora a gente vai falar dela. A última eliminada da casa, com Ah, 99,17. Quem Deus sabe do o número céu. dela é o 9, vamos ver? Então, vamos lá. Na A Carol. verdade, Nossa, ela nasceu no comecinho do ano.
Sim, Ela é de nasceu- 1º de janeiro. Exatamente, 1º de janeiro. Capricórnio. Na verdade, a Carol, ela tá no ano 7. É um ano do autoconhecimento, é o ano da sabedoria. Teoricamente, na verdade, é um ano que ela tem que olhar mais pra dentro, tá? Tanto que se a gente for perceber agora o que vai acontecer, é justamente o que ela já se propôs. Ela vai precisar olhar pra dentro para reavaliar várias coisas na vida. Isso independente do programa, mas obviamente, como a gente está assistindo ela, a gente consegue entender, mas ela precisa olhar pra dentro. E a Carol também, ela tem muito traço racional na vida dela. Por exemplo, o número de missão de vida dela é o número 8, que é o número da justiça, da verdade, das conquistas materiais. E quem tem número 8 é aquela pessoa que não gosta de deixar passar nada desapercebido, ou seja, aquela pessoa muito justa, muito verdadeira, muito honesta. Só que se cai para o desequilíbrio, o que acontece? Se torna às vezes uma pessoa agressiva na forma de falar, se torna uma pessoa muito intensa na forma de falar, então tem que tomar cuidado. E é tudo que a gente viu nessa participação do BBB, né? Exatamente, infelizmente. E aí você chegou à conclusão de que o número dela desse ano é o 7, fazendo a soma do 1 mais 1. Exatamente. É, mais... 1 mais 1, mais... Ai, cadê a ficha? Pronto. 1 mais 1 mais Ela já 1986. Não, sim, do ano de agora, né? Do 7. Ano 1 mais 1 de 2021. 2021, então daí deu 7, né? Exatamente. Só para o pessoal entender bem como é que é essa soma em casa, Vamos porque daí lá. todo mundo em casa já fica fazendo a sua soma pessoal aí. Ó, então no caso da Carol, como ela já fez aniversário esse ano, e para quem já fez aniversário, tá assistindo e fez aniversário esse ano, é 1 mais 1 mais 2 mais 0 mais... E 7 é o ano da cobrança, né? Da Então, ó, justiça, 3, né? 4, 5, 6, 7. Então, é o ano que a pessoa ela precisa olhar para dentro. O desequilíbrio do número 7 também, ele pode ir muito para um lado agressivo, porque ele é o número da sabedoria e ele pode usar as próprias palavras para diminuir. Ah, olha aí. O mais Faz interessante todo também sentido, né? é que assim, a pessoa, vamos supor, Paulinho, estou em desequilíbrio com o meu número. Dá para equilibrar? Dá, é só a Como? pessoa ela olhar para dentro. Ela precisa entender. Então vamos supor, se a pessoa ela já sabe que ela tá no ano desse e ela tá muito afiada, ela tá muito tá muito vazia ou algo do tipo, é só ela olhar para isso que ela consegue se reconectar. Tá. Sempre para a característica do número. Interessantíssimo isso, hein? É muito interessante. Perceber que o ano tá truncado, gente, dá uma olhada no que tá acontecendo aí com o seu ano Exatamente. pessoal, que tudo pode funcionar. Falamos da Carol Conká, agora a gente vai para... Ela não é mais a líder, ou é ainda? É a líder da semana, Sara? Já não é. Não é mais? Não, mudou agora, foi o João. Mudou. Agora o líder é o João. João. Verdade, você falou ontem. A esquecida. Vamos falar da Sara. Vamos falar da Sara. A Sara é, olha, um dia antes do meu, 22 de junho. Sim, a Sara, na verdade, é muito incrível porque ela tá no ano 5. E o ano 5, ele é o ano da liberdade, ele é o ano das transformações, ele é o ano das mudanças. Inclusive, ele é um ano muito intenso, que muita coisa acontece. Agora, olha que interessante, o número de missão de vida da Sara é o número 3, que é a comunicação, é a fala, é a expressão. Então, é uma pessoa muito leve. Porém, É a profissão dela, ela né? é a que trabalha mais... com marketing, Oi? né? É a profissão dela, né? Exatamente. com Se a gente marketing. já for falar do propósito de vida dela, ela está extremamente conectada. dentro, Porque ela trabalha com a comunicação. Agora, o mais interessante é que o ponto mais forte na vida dela é o número 4, que é o número da resistência, da força, da estrutura e da estabilidade. Se a gente for perceber tudo o que está acontecendo, é a pessoa que mesmo diante de todas as questões, é a que está mais se sentindo estruturada. Parece que ela consegue segurar, estabilizar os Dentro outros das à sua volta. adversidades, ela tá conseguindo se manter serena ali, né? Exatamente, total. Que legal. É muito Então, o número interessante. desse ano dela, o ano pessoal, é o? É o número 5. Número Que é 5. transformações e mudanças. Inclusive, a partir de junho, né, que é o aniversário dela, que aqui só não tem o dela na fichinha. A partir de junho ela vai entrar no ano 6, que é o ano de 6. relacionamentos. Ah. Quem sabe? Então também tá super dentro do que ela tá vivendo ali. Super dentro. Que total. bacana. É Olha aí, incrível. o pessoal tá no caminho mesmo. Que legal. Paulo, vamos falar agora do Projota, porque o Projota é aquela coisa, Vamos. né? Um enigma, né, Leão? É. O Projota é aquela coisa. Quando ele começou, todo mundo, vou votar, né, pro Projota ficar, porque ele é maravilhoso, adoro o trabalho dele. De repente, começou a descambar pra um lado totalmente errado. Exatamente. Tem alguma coisa de vulnerabilidade, de ser aquela pessoa que meio vai na onda dentro do número dele ou não? Por Qual é o incrível número? que pareça, Rê, não. Não. Só que, pra você ter uma noção também, a missão de vida, o caminho de destino do Projota também é o número 3, que é comunicação, e hoje ele trabalha com isso. Já vou até colocar a data dele aqui, pra depois a gente fazer o ano pessoal dele. Ele é de 11 de abril. É um ariano, né? Ó, então, como ele também não fez aniversário ainda esse ano, Vamos de 2020. 2020, exatamente. Então, Tá. se a gente for somar 2 mais 2, 4, com mais 4, 10, 8. tá. Então, 8, 9, 10. E ele está no ano 1.
Olha aquilo que eu havia falado do ano 1, que ele é o ano do plantio, que a pessoa ela tanto pode ter algo muito bom, ou como ela também pode ter alguns desequilíbrios. E como eu disse, né, vale a pena lembrar que quando está dentro de um programa que é colocado pressão de tudo quanto é lado, eu falo que a pessoa ela mostra o melhor e o pior dela. E pode desviar do caminho que o ano pessoal traz. Quer dizer, é início, exatamente. Né? Quer dizer, como se fosse o início de uma nova fase. Exatamente, o início de uma nova fase. Que não necessariamente vai ser boa, dependendo do que ele tá plantando aí, né? Total. Vamos ver agora, a partir dessa semana agora, né, que a Carol saiu, eu vi que já começou a ter uma movimentação diferente na casa. Talvez vai começar a trazer um pouquinho mais de harmonia. E que interessante, porque assim, o que ele busca na vida, né, um dos traços fortes dele é o número 8. E o número 9, o 8, mais uma vez o número da justiça, é o que ele mais prega no trabalho dele, né? Essa coisa da verdade, da honestidade, da justiça, da transparência. E que é poder a luta também, pelas causas, totalmente, totalmente. E o número 9, que é ajudar pessoas. Ou seja, ele tem uma personalidade de ajudar, de se doar. Porém, o que aconteceu? Até mesmo assistindo o programa, eu vejo que se criou aquele grupinho justamente por... Você pode ver que só tinham pessoas ali de influência. E aí, toda vez que tem alguma coisa, as pessoas acham que juntando o público, que tem mais seguidores, fica mais forte. E a gente sabe que entrou no programa, seguidor não vai significar nada. É verdade. Né? Isso pode mudar como mudou mesmo, né? Pra muita E aquilo gente. que você falou da Carol Conká também, né? De repente ele pode estar do lado errado da coisa, né? Exatamente, porque que aí assim, dá o desequilíbrio. a Carol e o Projota, eles são muito bem relacionados aqui fora, eles são muito bem conceituados, todo mundo gosta. Então, o que aconteceu? As pessoas foram e grudaram como se fossem as pessoas mais fortes da casa e estão ali. Cola neles. Exatamente. Agora que a Carol saiu, eu acho que a coisa vai mudar. Eles vão começar a perceber que isso não significa absolutamente nada lá dentro da casa. Entende? Sim, Então, essa é a parte interessante. E o número absoluto dele, qual que é, do Projota? É o número 3, que é o número da comunicação. Que é o de nascimento. Exatamente. Que é uma coisa que ele faz é o bem número da mesmo, né? Ele se comunicação. comunica muito bem, né? Sempre fez, através da Com as música, né? Exatamente. Passou o recado dele. Né, quando ele entrou e a Carol, na hora que eles entraram, a gente olhou e falou, meu Deus, que vai ser muito incrível, vai crescer demais, só que é aquela super estimação. Não sei se ele acompanha a numerologia, mas se ele soubesse que o ano dele é esse aqui... Ele ia prestar muito mais atenção. Ele ia prestar muito... Exatamente isso. Ele ia olhar e falar assim, peraí, o que eu plantei até agora? Acho que não deu muito certo, melhor ir pelo outro caminho. Exatamente. Né? Tá vendo como é tirar importante um a gente olhar? aprendizado bom, porque é o que eu falo, na hora que sai dali, as coisas elas mudam, o jogo ele acaba. Se a pessoa ela conseguir entender isso, ressignificar de forma positiva, ele ainda assim pode ter um ano muito bom. Dá pra voltar atrás. Dá pra voltar atrás. Até porque o ano tá super no começo, né? Exatamente. Dá tempo de fazer muita coisa com ele ainda. Exatamente. E ele vai dá entrar super. num 2, né? Ele vai entrar no Depois do 2, aniversário, que é relacionamento. parceria. Vai ser um ano muito bom para ele fazer novas parcerias, relacionamentos, uniões, trabalhar o relacionamento principalmente consigo mesmo. Surgiu uma dúvida aqui, vamos supor. Vai. Ele tá no final do ano pessoal dele, 1. Sim, Ele vai mudar pro 2 já. exatamente. A gente pode dizer então que é o que ele plantou até então. Sim, se a gente for perceber, inclusive... Ele tá no final do plantio, na verdade. O Big Brother foi um plantio. Isso foi um plantio, porque da mesma coisa que eu tava falando da Juliette, vai acontecer com ele. Ele pode estar colhendo agora o que ele já plantou no início do ano pessoal dele também? Sim, porque ele tá também. meio no final. Sim, também, mas acredito que ainda não, porque tá rolando. Ainda mais que ele tá no ápice agora do ano, né? Onde ele tá mais tendo visibilidade na questão do programa em si, né? Então, ou seja, eu acho que ele só vai começar a perceber isso ainda daqui a alguns anos, ou quando ele começar a entrar no ano 2, ainda mais na hora que sair do programa, que vai começar a perceber melhor. Tá bom. Boa sorte pro Jota. A gente torce para que o plantio seja bom. Ai, com certeza. Ele Né? é maravilhoso, mas... O ano 2 traz o quê? O ano 2 ele traz relacionamentos, parcerias e uniões. Para quem tá solteiro é um ano bom para começar relacionamentos. Para quem está num relacionamento é muito bom nutrir e refletir e conversar sobre o relacionamento. Para quem quer parceiras profissionais também é um momento maravilhoso. Tá bom. Ótimo. Boa sorte pra você, Projota. Você tava querendo saber do Gil? Gil. Vamos falar Gil dele também, agora? vamos. Ah, dá pra usar Ele é essa um folhinha. 5, é? Dá para usar essa folhinha aqui também. Vamos Ele lá. é de 14 de julho, né? Vamos já fazer a conta dele aqui. Canceriano. Então, Canceriano, né, também. eu sou do dia 11, meu amigo. Por isso que é Você também é verborrágico, canceriano né? também, gente. Ah, você também é. Canceriano Eu sei porque eu gostei de você de cara. Os cancerianos se reconhecem. Se reconhecem, honra se reconhecem. Vamos lá. Ele ainda não fez, né? Então ele fica no Não, 2020. Exatamente. Então, ó, 1 mais 4, 5, com mais 7, 12. Então, 12, 13, 14, 15, 16. Aí dá 16. Ele tá no 7. Somamos Sete. novamente, 7. Agora, olha que interessante, eu falo que o ano 7 é o ano da reflexão e ele é o contrário disso, ele é expansivo, ele é dinâmico, ele é intenso, por Nada quê? pra dentro, ele é bem pra fora. Exato, nada pra dentro. Né? O que acontece? O Gil, os dois maiores números mais fortes do mapa dele é o 3 e o 5, que são os números mais intensos.
Sabe aquele ditado, tipo, vamos viver agora como se não houvesse amanhã? Tá. Isso definiria o Gil, né? Tanto que a missão de vida dele é o número 5, que é liberdade, é transformações, é tudo a ver mudanças. com o é gay, o se né? abrir por novo. Que é o número dos gays, dizem, né? É um número muito de liberdade, assim. Então a pessoa, ela, literalmente, né, ela não se fecha. De se mostrar mesmo, Exatamente. né? É De se um colocar. número de risco também, né? Total, exatamente. Ultrapassar limites, que inclusive é o que a gente tem percebido. Vamos supor, o Gil, ele tá como um dos preferidos, mas ele tem um lado muito intenso. Se ele não aprender a olhar pra dentro, ele também pode ser uma das pessoas que vai começar a perder ali o pódio. Então, Vai ele tem que perder a tomar mão. Exatamente, vai ter que tomar muito cuidado. Tá. Né? Como a própria Carol diz, né, a palavra animosidade, ele é muito intenso, de todas as formas. Então ele tem que tomar cuidado Então, com se você pudesse dar um conselho pra ele, vamos lá, a voz do BBB entrando, você ia pedir pra ele acalmar um pouco, olhar mais pra dentro, Exatamente, até meditar colocar seria uma uma coisa muito introspecção. interessante. Meditação, Total. Ele maravilhoso. tem que olhar pra dentro. Até porque com ele está num certeza. 7, né? E o 7 é cobrança, né? Exatamente. Na verdade, esse 7, inclusive, no caso dele, que ele tem muita intensidade no mapa dele, ele veio meio que forçar ele olhar pra dentro. Mas aí volta naquela questão, ele está num programa que ele não vai conseguir fazer isso como se ele estivesse aqui fora. Né? Porque se está aqui fora, ele vai conseguir controlar a vida dele, e lá não. Então é por isso que ele tem um choque de conflito entre o 7, que é olhar pra dentro, e todos os números do mapa dele, que é expressão, expansão. E o Por isso que ele é 7 a é pessoa mais espiritualidade, brincalhona, ele é a pessoa mais divertida, por conta dessa questão de monte de 13 e 5 no mapa. Eu tô amando, gente, que o Paulo trouxe pra gente. Não trouxe só o número do ano, pessoal. Ele trouxe todo o estudo do mapa pessoal de Características, cada um. Que maravilhoso isso! Porque a gente consegue avaliar todos os outros aspectos também. Exatamente. Porque nem só um número faz a nossa vida. É uma Exatamente. uma conjunção de todos eles, né? Total. É a mesma coisa quando a gente fala de signo. Ah, meu signo é câncer, mas tem todo Tem um mapa ascendente, tem o astral. sol, tem a lua, tem um monte de coisa. E tem várias características. E agora eu já tenho uma data aqui. Será que o pessoal de casa sabe quem faz aniversário? Quem é esse natalino? Não, é 25 de outubro, não é dezembro. Quem que é essa pessoa aqui que faz Escorpião. em 25 de Será que alguém outubro? sabe? Ah, gente, não vai dar tempo de fazer essa enquete agora. Vamos revelar logo. É o Fiuk. O Exatamente. que acontece com ele? O Fiuk, vamos lá. Primeiro que ele está no ano 3, então 5 mais 7. Não, 5 mais 2, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui é 12, 1 mais 2 igual a 3. 3. Ele está no ano do crescimento, da expansão e do amadurecimento. Então é um momento, inclusive, muito bom para ele se mostrar mais, utilizar mais a fala, a voz. Interessante, Para a né? carreira, pode ser muito bom, inclusive até outubro, obviamente, se ele conseguir também se posicionar melhor na casa, né? É, porque a exposição dele tá meio esquisita, né? Não tá sendo uma Exatamente. participação muito elogiada. Aliás, Atenção. eu vi uma entrevista da irmã dele essa semana, que ela falava isso, que ele entrou lá para isso, para desenvolver essa coisa da comunicação, que ele tem muita dificuldade. Exatamente. Na verdade, é interessante porque o número que ele tem mais em evidência no mapa dele é o 6, e o 6 é emoção. Só que esse número 6 no mapa aparece como desafio. Então ele veio aprender muito a controlar as emoções, que pode ser aquela pessoa explosiva, ou aquela pessoa que tudo que acontece, ela Chora. se fecha, ela acha que o problema é com ela, sabe aquela questão Mania de de perseguição. Exatamente. E quem tem desafio com 6, a gente sabe que ela não tá fazendo aquilo de propósito. De fato, a pessoa ela tem um desafio Tá com na aquilo. essência dela. Exatamente. Tanto que a alma dele, né, a personalidade dele é 6 e o desafio de vida dele também é 6. Uia. Então ele tem que aprender a Essa coisa entender a própria amorosa, né, que ele tem, personalidade. isso é 6, né? Porque ele é uma pessoa que ele transborda a emoção de todas as formas. Quando o número aparece em várias situações dentro do mapa, ele se repete, ele vem com aquela característica muito forte, né? Exatamente. Não resta dúvida de que é aquilo que ele tem que trabalhar, né? Exatamente. A mesma coisa quando a gente fala 1 é bom, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Quanto mais números repetidos, mais a gente precisa prestar atenção naquele número para ele não entrar em desequilíbrio. Tá. Então a gente pode dizer que ele tá ou que ele não tá seguindo o que o ano pede pra ele? Não, ele não tá porque Ainda não. ele tá se deixando levar por esse desafio com o número 6. Aquela coisa que eu falo, ir pro lado mais da perseguição, ou porque ele deveria ir mais pro lado de mostrar realmente as emoções. Sentiu? Fale, de forma equilibrada, mas fale, Tá. entendeu? Então ele poderia ter um crescimento muito grande se ele soubesse lidar melhor com as emoções. Mas que a gente sabe que é um aprendizado também. Você acha que ele vai conseguir, Leão? Ele teria até a chance de ganhar o jogo, né? Porque ele está Sim, ele já entrou no ano também 3, forte, mas né? ele Mas- não tá conseguindo. O ano 3 favorece a vitória? É. O ano 3, É o ano 3 ele sorte. favorece o crescimento, o lado artístico, ele favorece a fama, posteriormente também uma vitória, mas não acho que talvez aqui seria o caso, é mais o crescimento dele, em geral. Tá certo. Até mesmo o crescimento emocional. Eu tava torcendo tanto pra ele no começo, mas depois eu achei ele tão apagadinho, tão ali
né? A Uma pressão plantinha. psicológica que acontece ali dentro, meu Deus do céu. Eu faço uma ideia. Deve ser muito difícil saber como agir, né? Eu acho que é muito Exatamente. fácil você desviar do seu propósito ali dentro. Total, porque a gente é retirado da sociedade, né? E se a gente for perceber, ali, às vezes a gente julga, cancela alguém, só que a gente vai ver na nossa vida, tem várias coisinhas às vezes que a gente faz também, que se tivesse num programa, as pessoas falariam também. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com o cancelamento. A gente, assim, não tá passando pano para as más atitudes, né? Exatamente. Que muita gente teve ali, porque isso, como a gente já falou, né, Leão, mostra muito do caráter, né? De cada um ali, que às vezes acaba aparecendo muito mais. Mas realmente, quando você é colocado numa situação extrema, é muito fácil você desviar do propósito que você tá ali com toda a tendência, indo bem, então, de repente, é como se fosse uma barreira na sua frente, né? Exatamente, que é o desequilíbrio do número. E a pessoa ela precisa entender e se conectar com ela. Tá certo. Total. Agora, voltando, a gente vai dar um plus aqui, que não tava no meu roteiro, mas vamos colocar ela? Bora, vamos. Porque pra muita gente essa mulher é um enigma, né? Vamos falar da Lumena? Bora também. Qual que é o dia dela? Põe aí. Bom, vamos lá. A Lumena é do dia 18 de abril. A Ariana também. A Ariana também. Arianja. O Paulo abriu um olhão aqui. Vamos lá. Então, ó. A Lumena, então aqui, ó. 18 de abril de 2020. Então, 1 mais 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A Lumena ela está em ano 8. Poder, hein? E olha que interessante, o ano 8, ele é o ano da justiça, da verdade, até das conquistas materiais. Quem está em ano 8 é um ano de muita entrada de dinheiro, porém, como eu disse, ele é o ano da justiça e da verdade. Se a pessoa ela vai para o lado negativo do 8, é aquela mesma questão lá no início que a gente estava falando. O 8 ele começa a se tornar agressivo. Ele, na hora de defender o que ele precisa, ele começa a se perder no caminho. E o mais interessante é que a missão de vida da Lumena é 6, é amor, é acolhimento. Olha. Tanto que ela tem esse jeito dela, né? Quando ela não tá naquele momento mais extremo, ela tem esse jeito de querer conversar, aquele jeito mais calmo, de acolher. Então, isso faz parte da personalidade também. Mas é aquilo que a gente disse, juntou um grupo que as pessoas começaram a ficar com medo, vamos ficar no grupo mais forte. E começou a se perder no meio do caminho. Porque ela também, quando entrou, não sei se vocês perceberam, ela também era uma das que estava mais com a imagem forte também. Porque a gente pensou, mulher incrível, forte. Então, ou seja, tinha tudo para crescer muito. Só que acabou, enfim, indo pro contrário, né? Pro desfavoritismo. Ah, entendi. Ela foi também pelo caminho contrário. Foi pro caminho errado, sem Exatamente. dúvida. E olha que coisa, né? A diferença, a pessoa que tem, a missão dela é 6, você disse, A missão né? dela é 6. Ela tem um número amoroso, né? Como Exatamente. número principal. A mesma missão Mas da Juliette. Entre a amorosidade, se a gente não conseguir trabalhar... Porque o amoroso quer fazer o quê? Ele quer acolher, quer ensinar, ele quer mudar o mundo, ele quer... Seis Só é que o muitas número- vezes vai pelo lado agressivo, né? O 6 é o número da Exatamente. mãe. De tão amoroso número que da é. mãe, Exatamente, Sim, exatamente. amor. Só que a mãe, o que que ela faz? Ou ela ensina no amor ou na dor, muitas É vezes. Maria, é. Nesse caso aqui, Nesse caso, caiu ela um tá pouquinho querendo ir desequilíbrio. com o dedão na cara. Isso Exatamente, não funciona, né? exatamente. Ela foi pro lado oposto do número 6. O 6 ele vem para harmonizar. No contrário, ele é o que inicia uma briga. Na astrologia tem muito isso também. Tem gente que é ariano, mas se comporta como libriano, que é o complementar, né? O oposto, E exatamente. vice-versa. Que é o oposto complementar. Ah, que legal. Então, imagina, Olha, e o que ela infelizmente. poderia fazer, então, pra mudar essa vibe e entrar no caminho certo? Primeiro, ela olhar a forma que ela fala com as pessoas. É enxergar a forma, o tato. E, obviamente... Empatia. Empatia, exatamente, a empatia. E, obviamente, quando a gente quer defender uma causa, o que eu acho incrível e é necessário... E é justo, é legítimo. Exatamente. O papel Sim. da Lumena é necessário, mas sabe aquela coisa de você tá no limite e ultrapassa a forma? É a forma que fala que muda todo o contexto. E aí esvazia a pauta, como a gente falou ontem, né, Lê? Aqui. Bom. Ai, eu adorei, gente. Eu adorei. Porque quanto mais eu Maravilhoso, conheço da gente. numerologia, É incrível, né? mais a gente se apaixona, porque a gente vê que faz muito sentido. muito incrível. Quanto mais a gente estuda, mais a gente gosta. Olha, é legal demais. Obrigada, Paulo. Obrigado, meu Volta amor. Obrigado logo, hein? mesmo. Com certeza voltarei para Quero fazer ficar mais mais um ano cálculos. sem te ver. Não, com certeza não. Tá bom? O Paulo Madiarov, que é numerólogo, você faz contato através do Insta, @paulonumerólogo, tudo junto, @paulonumerólogo. Bom fim de semana, meu Obrigado, querido. amor. Até uma próxima, viu? Beijo, Que seja logo. até, com Beijo. certeza.